E aí galera, BH aqui trazendo pra vocês mais um vídeo do canal Mijancap. E hoje vai ser muito engraçado porque estatistas estão tentando falar que imposto não é roubo. E por que isso é engraçado? Porque eles legitimam a agressão contra inocentes, eles aplicam a guilhotina de rimo de forma errada e não aplicam a si mesmos ou ao Estado, e várias outras pérolas. Então o vídeo de hoje vai ser engraçado, vocês pediram muito, então já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora! E é engraçado, porque você está tentando legitimar uma máfia, que são indivíduos assim como todos os outros, só que esses indivíduos especiais, e eles têm o direito de roubar. Então eles estão tentando justificar isso, é muito engraçado. E já que vocês pediram muito, e eu estou aqui fazendo vídeo, porque, cara, vai dar um vídeo longo, são 15 minutos, só o vídeo deles que eu vou reagir, então a minha resposta vai dar mais uns 15 minutos, vai ficar tipo meia hora de vídeo. Então, por favor, compartilhe e dê like. E é isso, sem mais enrolações, mostra a minha tela aí e vamos assistir o vídeo. E aí pessoal, tudo bom? No ficheiro de hoje nós vamos falar do tão temido imposto. É roubo ou não é? Essa pergunta surge constantemente no debate entre liberais e libertários. E a frase imposto é roubo já virou um jargão dos anarcocapitalistas, os famosos ANCAPs. Fato é que nós precisamos entender as implicações dessa frase antes de responder a pergunta se de fato o imposto é ou não roubo. Mas antes, deixa aí seu like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações dos próximos ficheiros, beleza? Ato 1. A história do imposto e a visão liberal. Bom, primeiro vamos falar um pouco de história. O imposto é algo muito comum na história. A taxação está intimamente ligada ao desenvolvimento de sociedades complexas, diferente das sociedades tribais mais simples, e envolve a interação de diversas pessoas com diferentes interesses. Nesse contexto, os governos, que são quem permite que essas interações aconteçam embaixo das mesmas regras, foram surgindo. E com isso veio a necessidade de manutenção desses governos, através dos impostos. Um exemplo que inicia a... Aqui ele está fazendo um apelo à história, dizendo que os impostos foram necessários durante o desenvolvimento da história humana. Mas essas sociedades também eram, por exemplo, escravagistas, elas tinham muitas atrocidades. E a gente se desenvolveu disso e evoluiu para uma hora que nós só temos os impostos como uma forma de escravidão da nossa sociedade moderna, que é a mesma coisa do que uma escravidão, só que você é livre para andar, para tudo, mas você tem que dar um pouco do seu trabalho para a máfia. Então nós temos que continuar evoluindo e não parar na história, e não usar de exemplo as falhas dos nossos antepassados para justificar que nós temos que continuar falhando, assim como eles falharam. Então é isso, vamos continuar vendo. 3.000 anos antes de Cristo é a antiga Mesopotâmia, onde o indivíduo fornecia o seu trabalho braçal para construir bens de interesse. Mesopotâmia, uma sociedade que tinha escravos. A Grécia Antiga, lá de Aristóteles e Platão, tinham escravos que não eram cidadãos, eram propriedade das pessoas. Então tá, é pela história, vamos passar. Mesopotâmia aqui, faraós. Carregados para cobrir impostos de cada indivíduo de acordo com os bens possuídos por cada pessoa. Na China... Os faraós, como os impostos foram usados de uma forma super útil no Egito, construindo pirâmides, por exemplo. É claro, a máfia ela não precisa se preocupar em gastar muito dinheiro, porque é o dinheiro dos outros. Então eles pegam e constroem, por exemplo, pirâmides. E o Estado vem sendo inútil desde a antiguidade, distorcendo o mercado. Bom, bora. A construção da Grande Muralha foi basicamente financiada por impostos que eram colhidos da população. Se revisitarmos a história das... Podemos fazer com escravos também daria certo. E daí? Isso legitima alguma coisa? Claro que não. Grandes dinastias, reinados e até dos estados modernos atuais, suas principais construções e conquistas tecnológicas estão de uma certa forma associadas à obtenção de recursos através de impostos. Podemos citar como exemplo claro disso a viagem do homem até a Lua, que teve pesados investimentos governamentais que trouxeram inúmeros avanços. Bom, alguém me ligou aqui e atrapalhou um pouquinho a gravação, mas nós estávamos falando do homem à Lua. O governo utilizou de investimentos públicos para enviar o homem à Lua, isso foi muito importante. Tá, mas por exemplo, tinham pessoas penando para alimentar os seus filhos, trabalhando, comendo mal, tendo uma vida ruim, o governo vai lá e cobra impostos dessas pessoas e manda o homem à Lua. Então isso é uma coisa injusta. Você pode até falar que foi legal o homem à Lua, mas nós podemos fazer isso de uma forma privada e legítima, e não roubando pessoas e enviando para a Lua. Eu posso roubar as pessoas e fazer várias obras faraônicas, como pirâmides, ou enviar o homem à Lua, mas não deixa de ser roubo, isso não quer dizer nada. Avanços científicos e tecnológicos que usamos nos dias de hoje. Obviamente isso tudo não é motivo para vangloriar ou desprezar o imposto. São fatos históricos e questões econômicas importantes que devem ser compreendidos antes de entrarmos no debate se imposto é ou não roubo.
John Locke, o pai do liberalismo, entendia que o consentimento de uma maioria já era o suficiente para tornar o imposto algo legítimo. Já outro Bom, vamos lá. O consentimento da maioria torna alguma coisa legítima? A legitimidade é subjetiva a consentimento ou ela é algo objetivo? Por exemplo, eu posso estar em 5 pessoas e nós vamos decidir bater em alguém. Ou melhor, nós estamos em uma sociedade com a maioria branca, e a maioria branca vota que a minoria negra deve ser escrava. Isso legitima? Eu acho que não. A agressão ela é algo objetivo e não vem de opiniões e... vocês entenderam. liberal Adam Smith dizia que impostos eram sim legítimos e até mesmo concebeu toda uma teoria de princípios da taxação justa e economicamente benéfica no seu livro A Riqueza das Nações. O célebre economista austríaco e prêmio Nobel Friedrich August von Hayek é famoso por criticar sem Friedrich August von Hayek pena a ideia de taxação progressiva. E com isso, ele delimita o tipo de imposto que é justo e coerente com uma política econômica sadia. Enfim, a ideia de que imposto seria necessariamente um roubo é um tanto moderna, pelo menos no meio liberal, e marca a cisão do liberalismo, gerando o libertarianismo. Benjamin Franklin, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, é conhecido por ter dito a seguinte frase: "Neste mundo, nada pode ser dito como inevitável, a não ser a morte e impostos." Bitcoins e o Daniel Fraga já refutaram empiricamente essa frase? Os impostos não são tão inevitáveis assim. Brincadeira. Bora. Outra questão, essa de caráter mais econômico, é a famosa questão chamada tragédia dos comuns. A tragédia dos comuns é uma situação em que indivíduos agindo de forma independente e racionalmente de acordo com... A tragédia dos comuns é realmente algo sobre bens públicos. Vou dar um exemplo. Os estudantes eles reprovam mais nas universidades federais, onde eles não precisam pagar do dinheiro deles, ou nas universidades particulares, onde se ele reprova, se ele pega uma DP, ele tem que pagar e arcar com esse custo. É claro que nas federais, onde que você joga lixo? Na sua casa? Você joga lixo no chão da sua casa ou você joga lixo no chão da rua? Eu espero que em nenhum dos dois, mas tem muita gente que joga o lixo no chão da rua, porque ela é um bem público. E essa questão de impostos e bens públicos é justamente o que cria a tragédia dos comuns. Eu realmente não entendi como que ele traz esse argumento, que é justamente um argumento contra a ideia de um Estado, para falar que os bens não podem ser privados. Bom, como eu posso explicar de um jeito mais fácil? A tragédia dos comuns, ela nasce de problemas de delimitação de propriedade privada. Por exemplo, uma floresta pública onde as pessoas vão lá e desmatam porque não é terra de ninguém. Se é de todo mundo, não é de ninguém, ninguém se importa. Agora, se é a sua casa, sua floresta, você cuida, você vai reflorestar. Por exemplo, o Greenpeace poderia comprar uma floresta e utilizar a área para reflorestamento. Então as pessoas não poderiam ir lá e ficar desmatando, porque seria uma propriedade privada bem delimitada. Com seus próprios interesses, comportam-se em contrariedade. Eu vou pular essa parte, se você quiser vendo a explicação que ele deu no vídeo, você assista o vídeo original. Mas eu acho desnecessário. Assegurador do bem-estar geral, evitando esses tipos de conflito. E para isso, a cobrança de impostos de todos que participam dessa sociedade. O Estado e a sua manutenção Opa, peraí. tomem essa decisão contrária ao bem comum para afetar todos. A necessidade de um Estado está atrelada a esses cenários e seus diversos exemplos, como regulador e assegurador do bem-estar geral, evitando esses tipos de conflito. E para isso, a cobrança de impostos de todos que participam dessa sociedade. O Estado e a sua manutenção através de impostos serve para impedir e coagir aqueles que tentam destruir essa estabilidade. Mas então vamos voltar à pergunta. E se for o próprio Estado que está tentando destruir a estabilidade da sociedade civil, dos indivíduos? O que acontece? O que nós fazemos? Porque essas pessoas, esses indivíduos que se auto-intitulam o Estado, têm um poder maior de decisão sobre o que é a vontade da comunidade. Isso não existe. Pergunta inicial. Afinal, imposto é ou não roubo? Bom, a gente precisa saber o que é roubo, então. Ato 2. Ah, que enrolação, velho. Imposto, por definição, não é roubo. Alguns adeptos da tese ANCAP tentam fazer parecer que imposto e roubo são a mesma coisa por definição, dessas próprias palavras. Bom, se você utilizar a definição, nós podemos dizer que imposto é roubo por um juízo analítico, que o ato de roubar, a coerção do ato de roubo estaria implícito na palavra imposto. É isso que nós dizemos, não necessariamente por definição. Se você quiser definir de outra forma, por exemplo, eles vão definir como o que está na legislação, como permitido ou proibido. Daí, nessa definição não vai ser roubo, mas é porque você está alterando a definição.
Eles pegam a ideia de imposto ser algo impositivo, por isso o nome imposto. E a ideia de que roubo é a tomada de um bem também de forma impositiva. E aí concluem que são a mesma coisa e dizem, olha lá, é tudo igual. Esse pessoal conta com uma suposta obviedade da frase e uma certa ingenuidade de quem é leigo e que não tem um olhar mais apurado. Pô, vamos às definições. Não é uma obviedade da frase, é uma universalização da sentença, porque o que é roubo para uma pessoa tem que ser roubo para todas as outras pessoas, porque elas são indivíduos iguais. Agora, quando você classifica o Estado não rouba, o Estado cobra imposto, isso não é universalizável a todas as outras pessoas. Definições. Se formos ver roubo, teremos lá apropriação indébita de bem alheio. E a de imposto? Imposto é o seguinte, algo que se obrigou a aceitar ou a realizar. Como que isso não é roubo? Vai dizer o ANCAP. Primeiro, é preciso notar que a definição de roubo envolve uma palavra especificamente jurídica. A palavra indébito significa aquilo que foi pago sem ser devido, que não se tinha a obrigação de pagar, mas foi pago de forma forçada. No meio jurídico, ou seja, na legislação que nos rege, a definição de roubo é mais detalhada. Lá no artigo 157 do Código Penal, temos que roubo é subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Os ANCAPs vão nos dizer que o imposto é justamente isso, não? Pois bem, o imposto deixa de ser uma apropriação indébita por um motivo bem simples, o excludente de ilicitude. Bom, antes de tudo, claro que a cobrança de impostos envolve, nessa forma de coerção, o uso da força. Afinal, se você não pagar, será processado e poderá ter seus bens penhorados. Mas só isso? Só processado? Se você se recusar a entregar os seus bens, o Estado não vai te matar? Se você se defender legitimamente, você usar legítima defesa para proteger os seus bens, o Estado não vai te matar, porque você está escondendo esse fato do seu público, porque você está omitindo que o Estado vai até o fim para pegar os seus bens. Você está falando como se só chegasse uma cartinha, você está convidado a pagar imposto, mas não é assim. Mas ainda assim, o uso da coerção não é suficiente para dizer que imposto é roubo. E vamos mostrar por quê. No direito, para um ato ser relevante perante a lei, ele precisa estar previsto no Código Penal. Matar alguém, por exemplo, é um ato relevante para a lei e isso já o coloca diretamente na mira da justiça. Porém, se esse ato é cometido em legítima defesa, a lei vai nos especificar esse contexto e tirar a ilicitude desse ato. Ilicitude nada mais é do que a ilegalidade do ato, ou seja, o crime. A legítima defesa é o excludente de ilicitude. Da mesma forma que matar alguém sob a pretensão de legítima defesa é permitido e justificado, o imposto também é. Portanto, pautando-se meramente no direito, imposto não é roubo. Pautando-se no papel que o Estado escreveu, o que o próprio ladrão escreveu, a mesma coisa que eu fazia assim. Eu pego aqui um caderno, pego aqui uma folha de papel e escrevo assim, o BH pode pegar suas coisas. O BH pode pegar suas coisas. Aí eu falo assim, me dá suas coisas. Agora eu tenho um excludente de ilicitude porque está previsto no meu papel que aceita tudo. Eu posso escrever que escravidão é legal aqui, da mesma forma que o Estado já escreveu no passado, e agora é tudo válido, porque tá no papel. Ah, pelo amor de Deus, cara. Construa um argumento. Por favor, construa um argumento. É aí que entra o primeiro argumento libertário. Imposto fere o consentimento, viola o desejo de alguém. Mas afinal, violar o consentimento da pessoa viola o consentimento de uma pessoa inocente. Não é só apenas o consentimento. Deixando isso claro. É suficiente para definir algo como um crime? Imagine a seguinte situação. Pense que um sujeito roubou um carro numa avenida e está sendo perseguido pela polícia. Que ridículo. Depois de uma perseguição implacável, os tiras finalmente deixam o sujeito encurralado e conseguem parar. Apontam uma arma para ele e dizem: "Ei, cara, você está preso!" O sujeito reage à fala e responde ao policial: "Não, eu não quero ir com vocês e eu não vou te dar esse carro." Pera, precisamos perguntar de novo. Violar o consentimento é suficiente para definir algo como um crime? Estamos num beco meio sem saída aqui. Veja... Cara, belo e moral você restituir a propriedade da pessoa que foi roubada. O cara roubou o carro. Ele estava sob posse do carro, mas ele não era o legítimo proprietário. Isso é tão óbvio, cara. Acha, por favor, você que fez o vídeo, acha um libertário que defende que você não pode ter coerção sobre uma pessoa culpada, uma pessoa que não é inocente, um ladrão, por exemplo. Isso é ridículo, eles estão criando um espantalho para o libertarianismo, porque não é isso que a teoria diz, não é isso que os libertários dizem e
Eles sabem que não é isso. É que o simples fato dele estar de posse do carro não chega na ideia de que ele é dono dele, ou seja, um proprietário do carro. Se respondermos que sim, então temos que dizer que o sujeito não pode ser levado à prisão e muito menos pode ter o carro tirado de si. Afinal, o policial está indo contra a vontade do sujeito. Libertário defende ladrão agora. Claro, beleza. E ele claramente não consentiu com a intenção do policial. Veja, o consentimento é importante. O consentimento nos diz muito no âmbito das leis, no âmbito do que é certo. E onde que estava o consentimento da pessoa que o cara roubou o carro em primeiro momento? Do dono original do carro, a pessoa que trabalhou e comprou o carro. Cadê o consentimento dessa pessoa? Esse consentimento foi ferido por este criminoso. Agora você está falando que libertários defendem criminosos. Qual é o seu nível de desonestidade? Pelo amor de Deus. E errado. Mas ele não nos diz que algo automaticamente se torna incorreto em sua ausência. Aí, após mostrar que concordância ou consentimento não é suficiente, o libertário vai falar de um direito de propriedade privada absoluto, quase divino, e que imposto viola esse direito. Bom, vamos ver se isso é mesmo verdade. Ato 3. O argumento contra a dita autopropriedade. Um dos argumentos mais famosos do meio libertário é a ideia de que você é dono de si mesmo. E ao tentar negar isso, você estaria usando seu próprio corpo, sendo assim caindo em contradição. Que absurdo eu não ser dono de mim mesmo, não é mesmo? Bom, vamos ver. O grande erro da ideia de ser dono de si mesmo é que você é você mesmo, e não um dono de si mesmo. Pera, como assim? Calma aí, vou explicar. Você é um ser vivo que está nesse momento vendo esse vídeo em algum lugar do globo. Você é alguém, um sujeito. Alguém que tem deveres, seja na sua profissão ou na sua conduta moral. É tua capacidade de ser racional que te faz um sujeito capaz de ter uma ou outra obrigação, de ter direitos no fim das contas. Tá. Existem algumas possibilidades, como eu ser dono de mim mesmo, você ser dono de mim, ou todo mundo ser dono de todo mundo. Não tem como isso aqui ser de ninguém. Por exemplo, se eu perco um pedaço do meu corpo, isso aqui não é meu mais? É claro que é meu, não é seu, é um pedaço do meu corpo, que é minha propriedade. Você não é o meu dono, você nunca vai conseguir argumentar que você é dono de outra pessoa, porque você está usando o seu corpo, o seu recurso escasso para argumentar isso, o que é uma contradição. A ideia de ser dono de algo envolve um sujeito e um objeto. Mas quem é o objeto aqui? Você? Você é um sujeito. A ideia de que você pode ser um sujeito e um objeto ao mesmo tempo é um tipo de esquizofrenia digna de um gato de Schrödinger. A ideia de ser dono de si contém um erro crucial que é reduzir o ser humano a um mero objeto. E objetos são coisas passíveis de serem possuídas. Imagina as consequências bizarras dessa noção de um ser humano como um objeto. A abolição da escravidão ainda estaria de pé? Bom, espero que sim. O fato de dizer como que alguém vai ser meu dono se eu possuo autopropriedade? Este corpo já tem um dono, não tem como uma pessoa ser dona da outra. Agora vai falar que a gente defende a escravidão. A gente defendia ladrão no último argumento, agora a escravidão. É isso que vocês estão deixando entender? Espantalho. que você não é dono de si não faz com que você tenha outro dono, de forma alguma. Você é um sujeito, e isso te faz algo distinto de um objeto. A relação de sujeito e objeto é mutualmente exclusiva. Então não, ninguém é dono de você e jamais poderia ser. Sejamos razoáveis e liberais. Nós não falamos que alguém pode ser dono da outra pessoa. Mas eu posso alienar um pedaço do meu corpo, por exemplo, porque eu tenho propriedade sobre isso, eu dito os fins sobre o meu corpo, que é meu recurso escasso. Eu posso tirar o meu rim e vender. O que isso tem a ver com você? O meu rim foi alienável, ele saiu de mim, ele não faz mais parte de mim. Posso vender para uma outra pessoa. Aqui, por favor. Lembremos que todos possuem dignidade humana. Outro problema é que Vamos voltar a falar do exemplo do bandido com os policiais. Ele estava na posse do carro, tocando o carro, usando, dirigindo, etc. Esse segundo erro se origina num problema conhecido muito além do simples fato dele estar manuseando o carro. Esse segundo erro se origina num problema conhecido na filosofia. O bandido não é o legítimo dono do carro, eles insistem nisso. Como a lei de Hume. Um liberal britânico muito importante e também filósofo é famoso por expressar a ideia de que eu não posso simplesmente extrair um dever de um fato. Vou explicar o que ele quis dizer. Pense na segunda frase. Tem uma bola vermelha no chão. Ela descreve uma mera observação, mas eu não posso concluir disso que deve ter uma bola vermelha no chão. Essa palavra deve é muito importante aqui. Só porque algo é de um jeito, não significa que ele deve ser daquele jeito. Não é porque pessoas costumam matar umas às outras que as pessoas devem matar umas às outras.
há uma diferença crucial entre o que é e o que deve ser. E saber diferenciar isso é essencial para uma teoria política decente. O erro de muitos... Derive o Estado, justifique o Estado sem cair na guilhotina de Hume. Você não está falando da guilhotina de Hume? Então vamos lá. Por que o vídeo não tem uma justificativa do Estado que não caia na guilhotina de Hume? Eles falam, a sociedade funciona dessas formas e dessas formas, então nós precisamos ter um Estado. Você está derivando uma norma de um fato. Você está derivando a legitimidade de uma gangue criminosa de fatos. Meu Deus do céu. Muitos libertários é achar que meros fatos como eu usei um objeto ou eu peguei primeiro são suficientes para chegar na noção do direito de propriedade privada. Não estou dizendo que esses fatos não sejam necessários, eles são. Então o que é a propriedade privada? Um link objetivo de trabalho entre você e um recurso escasso? Ou o papelzinho que aceita tudo que uma máfia escreveu dizendo o que é de quem? Sendo que essa máfia é composta por indivíduos iguais a todos os outros. Não existe uma igualdade jurídica no que eles estão prevendo, não existe uma universalização. Mas eles não são suficientes. A noção de A propriedade privada ela é a única forma de lei que não se contradiz e trata todos os seres humanos como iguais, né? De uma forma que não há conflitos, não há contradição. Todo Estado ele tem alguma coisa como uns devem pagar, outros devem receber, que é uma diferenciação jurídica entre seres humanos iguais. Ele trata seres humanos iguais como diferentes, e aí está um dos principais erros do estatismo. Propriedade privada, se fosse concluída assim, fatalmente cairia na famigerada Lei de Hume. Tá, mas imposto é ou não roubo? Não entendi ainda. Ato final. A necessidade do Estado. Com a falha fatal desses argumentos... O cara acabou de falar de guilhotina de Hume, daí ele vem com necessidade do Estado. Como assim, cara? Argumentos libertários, ficamos órfãos de uma resposta. Por um lado, os libertários não conseguiram estabelecer que imposto é roubo. Por outro, ainda precisamos entender a legitimidade chora mais, parceiro. do Estado e como isso funciona. É aí que entra o verdadeiro liberalismo, aquele que une a política e a economia. E é importante no liberalismo legitimar um Estado de direito e mínimo. Sem isso, estaríamos fadados a arbitrariedades, ao populismo, ao autoritarismo e até ao totalitarismo. O liberalismo se vulgariza e se apequena quando contaminado por esse pensamento raso de que imposto seria roubo. O Estado de direito e mínimo é legítimo sim. A ideia de propriedade privada está intimamente ligada a uma organização jurídica justa da sociedade, sem espaço para arbitrariedades e picuinhas pessoais. Como que ela é justa se ela não possui igualdade jurídica? Se tem umas pessoas que recebem, outras que devem pagar. Você está... Meu Deus do céu. Essa organização jurídica justa é o Estado mínimo, que sempre esteve associado e cravado no liberalismo. O Estado não é os políticos. Bolsonaro não é o Estado. Ele é um... Qual que é a diferença da justificativa de um Estado mínimo para um Estado totalitário, socialista ou uma monarquia? Não há diferença. Vocês estão tentando legitimar violência contra inocentes. A partir de que essa violência tenha sido legitimada, pode tudo. Agora podemos se esfaquear na rua, porque se o Estado pode agredir, por que indivíduos privados também não podem? Afinal, somos todos iguais. Ou seja, tem contradições, não tem igualdade jurídica. Funcionário do Estado, do povo. A ideia liberal do Estado é de que ele deve ser uma instituição que promove a justiça e a liberdade para todos e qualquer ação que ameace esses pilares deve ser combatida. Claro, podemos e devemos criticar práticas abusivas e lutar pelo enxugamento da máquina estatal. Populismo, o personalismo e o patrimonialismo são nossos inimigos e só combateremos esses males a partir de uma ação política responsável, que é o liberalismo. O liberalismo político fornece as diretrizes do que devemos tornar o Estado e, por tabela, mostra que há sim um Estado legítimo. E não, imposto não é roubo. Cadê a legitimidade do Estado? Cadê? Ele já falou várias vezes. O Estado é legítimo, o Estado mínimo é legítimo, o Estado é legítimo, mas ele não explicou o porquê. Podemos falar que impostos no Brasil são elevados, onerosos e abusivos? Sim, podemos. Mas a resposta disso está no próprio liberalismo. É muito sedutor dizer que imposto é roubo. Mas o conhecimento, a verdadeira postura crítica, essa é a raiz do pensamento liberal. E essa é muito mais sedutora. Sou do Instituto Rothbard brutalista, que na Fraco, muito fraco, sério. Eu não sei porque vocês queriam tanto que eu reagisse a esse vídeo, não sei se era pra dar risada,
Bom, pelo menos foi útil para expor o libertarianismo para mais pessoas. Os liberais vão ver esse vídeo e vão falar: meu Deus, eles estão tentando justificar o Estado com base na própria lei estatal que o Estado escreveu. Qualquer gangue pode escrever uma lei, então, e começar a impor sobre as pessoas. Qualquer Estado pode ser justificável, qualquer gangue pode se tornar um Estado. Onde está a diferença entre Estado e gangue? Cadê? Bom, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem, deixem seu like, se inscrevam no canal, caso você tenha caído nesse vídeo por causa do algoritmo do YouTube, porque quando dá uma treta, parece que o libertarianismo começa a bombar, né? Mas é isso. Até a próxima. Fui!